E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma videoaula. Diferente das outras semanas, na realidade assim, eu tinha planejado, já feito um planejamento. Hoje nós iríamos estar tratando aí, falando sobre assuntos, mais ou menos dando sequência no que a gente já vinha fazendo. Tá, mas diferente das outras semanas, acho que nesse momento aqui a situação exige que a gente mude um pouquinho o rumo e converse sobre outros assuntos, tá? Então, tomei a liberdade dessa semana a gente falar de um outro assunto que eu acho que nesse momento é mais importante que a gente discuta, tá? Não sei se quantos se estão acompanhando o que vem acontecendo aí nesses últimos dias, tá? Tanto nos Estados Unidos como em outros países do mundo, uma onda enorme no meio dessa pandemia, uma onda enorme de protestos, tá? Protestos de todos os tipos, tanto protestos pacíficos quanto protestos violentos de enfrentamento, principalmente nos Estados Unidos, tá? Na cidade de Minneapolis, tá? Que fica bem no norte dos Estados Unidos, tá? No estado de Minnesota, tá? Que é quase fronteira com o Canadá, tá? Vou ver se eu coloco o mapa aqui mais ou menos para vocês se localizarem, tá bom? E acho importante a gente conversar sobre isso, tá? Situar, discutir exatamente o que está acontecendo. É uma situação complicada, uma situação bem intensa. Não sei se todos acompanharam. Eu vou estar colocando algumas imagens aqui. Não são. Tomei o cuidado de não colocar imagens as mais violentas, tudo por causa da idade de vocês. Mas aqueles que quiserem saber mais, ver mais, conversem com o pai de vocês e pesquisem na internet. Vocês vão encontrar imagens mais detalhadas aí sobre o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Não é só nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é onde a coisa pegou fogo, né? Começou essa onda de protestos, mas ela vem se arrastando, se espalhando por outros lugares do mundo, tá? A gente já teve protestos, já foram registrados protestos na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, inclusive aqui em São Paulo no final de semana, tá? Vamos lá. O que acontece? No último dia 25 de maio, nos Estados Unidos, nessa cidade de Minneapolis, um homem negro de 46 anos, basicamente a mesma idade que eu, tá? Foi acusado de ter passado uma nota falsa, uma nota de $20, seria equivalente aqui pra gente em torno de R$100, num supermercado que ele já frequentava. Inclusive eu vi uma entrevista com o dono desse supermercado dizendo que ele sempre ia lá, foi sempre um cara divertido, gentil e tudo mais, tá? Mas a pessoa que recebeu a nota acreditou que a nota era falsa, notificou a polícia chegou lá, encontrou esse rapaz, Jorge, vou chamar de rapaz, tem a mesma idade que eu, tá? Então é um cara novo. E a polícia pegou ele do carro, ele estava no carro, tirou ele do carro, e tudo isso é filmado, tá? Você tem diversas pessoas que filmaram essa ação. Não vou colocar o vídeo aqui, justamente para não chocar a todos, tá? Quem quiser ver o que aconteceu, isso viralizou pela internet inteira. Não é uma cena violenta, assim, violenta de sangue, essas coisas, mas é uma cena muito pesada, é um negócio muito, muito triste, tá? Então, aqueles que não gostam desse tipo de emoção é melhor nem ver, por isso que eu não vou colocar aqui, mas vocês têm total liberdade de procurar por conta e assistir, mas conversem primeiro aí na casa de vocês, tá? Vai falar, professor que mandou eu ver, tá? Então o que acontece? Ele foi retirado do carro, foi algemado, resistiu, ele não queria entrar, não quis entrar no camburão, dizendo que era claustrofóbico, tá? Que tem medo de lugar fechado.
resistiu, tudo, caiu no chão. Isso chega um policial e ajoelha, coloca o joelho sobre o pescoço dele. Eu vou colocar foto só da cena, tá? E esse rapaz está no chão, George Floyd, o nome dele, dizendo que não estava conseguindo respirar, pedindo socorro, pedindo para soltar o pescoço dele, que ele estava pedindo por favor, e o cara ignorou, esse policial ignorou durante todo o tempo. Após 6 minutos, esse George Floyd ele solta a última frase dele em inglês. Eu não vou gastar meu inglês aqui para não passar vergonha, mas não consigo respirar, eu não consigo respirar, foi a última frase que ele disse. E aí ele se cala totalmente, apaga. As pessoas todas em volta pedindo que o policial soltasse ele, tirasse o joelho do pescoço. O policial permanece assim por mais 2 minutos, quase 3 minutos, com o pescoço com o joelho sobre o pescoço do rapaz, mesmo com ele apagado. E aí depois ele é encaminhado para o hospital, mas ele já está morto. Tá? Ele foi morto por asfixia. Tá? Então é uma cena pesada porque você vê o cara morrendo ali na imagem, né? É triste. As pessoas filmaram isso com o celular, as pessoas que passavam, as pessoas que pediam para o policial soltar, e não era um policial não, eram vários, tá? Mas o que fez isso é um deles. Um policial branco sufocando um rapaz negro, um homem, 45, 46 anos, não é mais um garoto, né? Que era segurança, um trabalhador, que assim, não tem como dizer se a nota era dele mesmo, mas mesmo se fosse, é um cara desarmado, não tinha necessidade nenhuma de fazer nada disso. Tá? O que acontece? Esse vídeo viralizou, e essa violência que já era, e aí é que vai vir a nossa discussão, isso não é um caso. Tá? Esse caso do George Floyd é o caso que veio à tona, que serviu como se fosse a chama, tá? A chama estopim, né? Sabe aquela chama que acende a dinamite, que explode? Esse caso foi isso, ele explodiu, as pessoas passaram a protestar, as pessoas foram para a rua, e de maneira, em alguns casos, até muito violenta. Você teve incêndios e tudo, as pessoas puseram fogo na delegacia, queimaram carros de polícia. Mas é uma indignação que as pessoas já vêm carregando dentro delas há muito tempo, tá? Que é a coisa do racismo. Tá? Então, não é o George Floyd em si, o caso dele serviu como estopim, como o início de uma explosão, de um descontentamento que as pessoas já carregam há muito tempo, tá? Nos Estados Unidos, aonde, como no Brasil e em outros vários lugares do mundo, não vou dizer todos, não conheço todos, mas a questão do racismo, como os negros são tratados de maneira violenta, como as pessoas têm medo, e essa frase, e aí esse movimento começa, essa indignação, e ela vai levar como lema a última frase que o George Floyd falou antes de falecer: eu não consigo respirar. A última frase que ele solta antes de apagar, estou falando em português, é óbvio, ele fala em inglês: eu não consigo respirar. Então você vai ter o início de um movimento de protestos cujo lema é esse: eu não consigo respirar. Mas eu não consigo respirar, no caso do George Floyd, de respirar. Mas essas pessoas que saem para protestar, elas estão falando de eu não consigo respirar no sentido de que eu quero liberdade, que eu quero ter os mesmos direitos, que eu quero ser tratado como todos os outros. Eu não consigo respirar da questão de eu sou oprimido, eu passo o tempo todo tenso, com medo, por causa da cor da pele. A gente aqui tem que ter, vamos ser bem sincero mesmo, bem realista, acreditar que as pessoas, que a cor da pele não influencia o tratamento é uma baita de uma bobagem. Tá? É claro que influencia sim. E não estamos falando só dos Estados Unidos, não. Falando do específico do Brasil. Poucos dias antes do caso do George Floyd, aqui no Brasil, um garoto de 14 anos, a idade de vocês, um pouco mais velho, no Rio de Janeiro, foi baleado por fuzil, tiro de fuzil, pela polícia também. Também não vamos assim culpar a polícia por tudo. O erro da pessoa, não da corporação. Tá? Você não pode, por o erro de um, culpar todos. Mas você percebe, nesses casos e em centenas de outros casos, que existe um tratamento diferenciado, que o racismo ele conta.
Você não consegue imaginar essa cena ao contrário. É triste falar disso, é duro falar disso. Para quem já tem aula comigo há mais tempo, sabe que isso me incomoda demais. Mas você não consegue imaginar essa cena. Se fosse essa cena ao contrário, um policial negro ajoelhado e matando asfixiado um homem branco de 46 anos, trabalhador e tudo, nossa, ia ser o fim do planeta. O governo, tudo, ia cair matando. Nesse caso, passaria, se não fosse filmado, se isso não viralizasse, como várias coisas dessas acontecem no dia a dia, passaria totalmente batido, seria tratado como uma coisa normal. Qual de vocês aí na família de vocês pode pesquisar, não viu cenas dessas? A pessoa ser oprimida, maltratada, às vezes até agredida, ser tratada como suspeita, e você percebe que é claramente por racismo. É terrível falar disso assim abertamente. Eu adoraria viver num mundo onde esse problema não existisse, mas é claro, não dá para negar que existe a diferenciação. E cabe a todos nós lutar contra essa diferenciação. Seja, a gente está falando do caso específico do racismo, mas isso vale para qualquer outra coisa. Tá? Gênero, orientação sexual, religião, para tudo. Acho que as pessoas... a gente tem que lidar diretamente com essa questão do preconceito. Nesse caso específico do momento, você está lidando com a questão do racismo. Tá? Então é um movimento que vai explodir lá nos Estados Unidos. Tá? Então dia 25 de maio acontece o fato, né? O policial americano acaba asfixiando e matando o George Floyd. No dia 26, esse vídeo é publicado e viraliza pela internet, as pessoas do mundo todo vão assistir esse vídeo, e aí vão começar os protestos. Primeiro nessa cidade onde aconteceu a coisa, a cidade chama Minneapolis, nos Estados Unidos. Tá? Então as pessoas vão para a rua, artistas, esportistas do mundo todo, principalmente dos Estados Unidos, vão se declarar. Tá? Você vai ter a participação de grande parte da população. As pessoas, as que não se declaram via internet, vão para a rua mesmo, e você vai ter um embate violento entre protestantes e a polícia. Tá? Delegacias são queimadas, carros de polícia são queimados, tem incêndio, tem tudo. O governo dos Estados Unidos não vai lidar com esses protestos de uma maneira muito positiva, ao invés de ouvir os manifestantes, de tentar lidar com a situação de uma maneira que abafe a violência, que resolva a questão, que comece um processo de... A coisa ele vai tratar de uma maneira mais violenta, de ameaça, sabe? Se continuar, vai ter tiroteio. Então, o que vai causar o aumento ainda maior dos protestos, a pessoa está protestando por uma coisa, pedindo de maneira violenta ou pacífica, a pessoa está pedindo que uma atitudes sejam tomadas, e ao invés de atitudes tomadas, você vai ter ameaça contra essas pessoas que estão se manifestando. E aí, isso, ao invés de abafar os protestos, vai fazer com que esses protestos ganhem mais força, tá? Vão se espalhar pelos Estados Unidos inteiro. Grandes personalidades americanas vão demonstrar apoio aos protestos pacíficos, óbvio, né? Ninguém vai demonstrar apoio ao protesto violento. Mas você tem cantores americanos famosíssimos, esportistas de todos os esportes dos Estados Unidos, negros e brancos, tá? Demonstrando apoio. Você vai ter grande parte de policiais dos Estados Unidos demonstrando apoio também aos protestos. Então, você tem uma onda de protestos, de manifestações que iniciaram com esse caso do George Floyd e que hoje fazem com que essa discussão sobre o racismo volte à tona. E é essa discussão, a gente tem que aproveitar esse momento para fazer essa discussão. Tá? Não é incomum você ver pessoas dizendo
Ah, nunca vi racismo no Brasil, é que todos são tratados iguais. Alunos mesmo. Eu já tive trabalhos de vocês que com essa resposta. Aqui no Brasil todos são tratados iguais. Não são não, gente. Não cai nessa. Vocês são jovens, mas vocês não precisam ser tão inocentes, tá? O tratamento não é igual. Tá? Existe racismo sim, tá? Não dá para a gente vestir essa... no Brasil não tem racismo. Lá nos Estados Unidos mas é aqui também. Tá? Você tem provas o tempo todo desse racismo. Tá? A prova, isso parte de onde? De um grupo de pessoas que acredita na superioridade branca, que o branco é superior. 2020 ainda tem uma galera com uma mentalidade tão idiota, tão restrita, tão pequena, que consegue acreditar nessas coisas. Que uma etnia é, melhor ou mais importante que a outra, mais capaz que a outra. Isso é uma imbecilidade. E a gente tem que trabalhar contra essa imbecilidade. Para trabalhar contra alguma coisa, a gente tem que entender de onde ela veio. Para você combater algo, você tem que saber de onde ele veio, como ele se espalha, para só aí você combater. Não adianta você combater o racismo como crime. Vamos punir o cara que faz. Tem que punir. Mas você, como lá nos Estados Unidos, o policial foi preso, acusado de homicídio culposo. Não sei como as coisas vão caminhar lá, mas tem aí até um prognóstico, uma ideia de que até 25 anos de prisão e tudo mais. Mas não só nesse caso, mas em todos os outros. O racismo tem que ser punido. Mas você não pode só punir o efeito. Você também tem que atacar a causa, tem que atacar como isso se espalha, tá? E para isso você tem que entender como funciona. E aí é importante a gente trabalhar a história, tá? O racismo ele vai surgir, a ideia, o racismo não é natural. Você não nasce racista, a pessoa não nasce racista. Ela se torna racista. Como ela se torna racista? Da mesma maneira que você vai escolher o seu time de futebol, que você vai escolher o seu gosto musical, tudo na sua vida, você vai obter o racismo da mesma maneira, através da interação com outras pessoas. Então, é ouvindo falas racistas, é escutando piadas racistas, é ouvindo de pessoas que você admira, comentários racistas. É esse tipo de coisa que vai entrando na sua mente e vai tornando você racista. O racista ele não nasce, ele se transforma em racista. E como que a gente pode acabar ou diminuir o racismo? Justamente atacando isso, tá? Falando sobre ele, sobre os problemas dele, os danos dele, de como ele é uma coisa imbecil, uma coisa prejudicial a nós como sociedade, a nós como seres humanos, tá? É impossível você assistir o vídeo desse rapaz, George. Quando eu falo que ele é um rapaz, é porque eu também, mesma idade que eu, então nós somos rapazes, jovens. É impossível você assistir esse vídeo e não se sentir indignado. Se você assistiu esse vídeo, uma pessoa sendo morta ali por nada, desarmado, algemado, não havia necessidade nenhuma disso, nenhuma. Quando você assiste isso e você não se sente indignado, alguma coisa está errada, tá? Porque o que nos torna humanos, o que nos torna pessoas, o que nos faz melhorar é a capacidade de se indignar. Você não se indignar com isso é um problema. Então é óbvio que você vai se indignar. Quem assistir essa cena, e não importa as cores, não importa, é de causar indignação. Então, ao ver isso, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça mais. Não só lá, como aqui no Brasil, com um garoto na favela, morto com tiros de fuzil pelas costas. Pelas costas. Estavam com medo do rapaz fazer o quê? Um garoto de 14 anos morto pelas costas com 60 tiros. Foi dado 60 tiros de fuzil. Outro dia foi um carro, uma família dentro do carro, e meteram lá não sei quantos, 100, 200 tiros, achando que eles eram suspeitos.
Mas suspeitos porque adivinha por que eles eram suspeitos? Por que uma família num carro é suspeito? Vamos lá, vai, faz um exercício. Por que você acha que as pessoas que fizeram isso, os soldados, fizeram isso? Qual que foi o motivo que eles acharam as pessoas suspeitas? Exatamente isso que você pensou aí. Porque as pessoas eram negras. Pobre e negro. Tá? Então, esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento que a gente, de reflexão que a gente tem que fazer e disseminar isso. Tá? Uma piadinha, não tem problema. Tem problema sim. A pessoa que ouve vai achar, a criança que ouve vai achar que pode repetir. Um comentário que você faz na raiva ou por brincadeira é um comentário idiota que não precisa ser feito. Quem ouve vai achar que pode repetir. É assim que essas coisas se propagam. O racismo ele vai ter início lá, na época da escravidão, porque um grupo de europeus ricos, precisavam de pessoas para trabalhar na América e não queriam gastar dinheiro. Então eles convencem o resto do povo europeu que os africanos são inferiores. Com mentiras, com tudo, eles convencem, mas qual que é a ideia para que eles tenham essas pessoas trabalhando como escravos e eles ganhem mais dinheiro? Olha que idiotice, você cria um negócio, você pega todo um povo de um continente e rebaixa eles a inferiores só para que meia dúzia, não é meia dúzia, mas alguns europeus ricos fiquem mais ricos. Então eles convencem o povo de que essa escravidão é normal. O povo acredita, na ignorância da época, acredita. Isso se arrasta por séculos, mas as pessoas não são mais ignorantes. A gente não está mais em 1500. As pessoas hoje sabem ler, escrever, têm acesso à informação. É impossível você continuar acreditando nessa idiotice. Algo que foi criado há 500 anos atrás para que meia dúzia de rico ficasse mais rico, que a gente continue dando vazão para isso. Acho que está na hora de acabar, de pensar, de trabalhar isso na mente da gente, de refletir. E quem acaba com isso, quem é o responsável por isso, somos todos nós. É entendendo que o problema existe, tá? Não adianta tapar o sol com a peneira e falar, não, aqui não tem racismo. Tem sim, tá? Nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Esses casos específicos que estão dando problema agora são o estopim. Foi algo que indignou tanto as pessoas que as pessoas explodiram, elas tiveram que se manifestar. Mas esse sentimento já está guardado há muito tempo, porque o racismo existe sempre. Não é agora que apareceu. Tá? Então mas agora que se explodiu, é a hora da gente discutir e procurar mudar a situação. É a hora de refletir, de fazer o pensamento em casa, de não rir daquela piada idiota, de não fazer aquele comentário imbecil. Tá? Para acabar com isso. Tá? Todas as pessoas, já falamos disso, não sei quantas vezes eu já falei essa frase, todos somos iguais, todos merecemos o mesmo respeito, todos temos direito a buscar o melhor pra gente, não importa nada, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é homossexual, bissexual, se é umbanda, se é católico, se é evangélico, se é negro, não importa se é branco, não importa, todos têm o mesmo direito, merecem o mesmo respeito, merecem ser tratados da mesma maneira. Só que isso só vai ser alcançado quando nós todos passarmos a usar, a pensar, a refletir sobre essas questões, tá? Então, espero que me desculpem por ter mudado o planejamento de hoje, de ter mudado totalmente de assunto, trazer um assunto tão pesado como esse, chato como esse. Para quem quiser saber mais, só pesquisar aí, digita aí no Google aí de vocês, George Floyd, tá aí o nome, protestos nos Estados Unidos, o caso do João Pedro aqui no Brasil, dá uma olhadinha. Tá? Esses são casos que demonstram o que acontece todo dia no mundo todo. Esses são casos que explodiram. Mas centenas de casos como esse acontecem à nossa volta no dia a dia. Tá? E está na hora da gente trabalhar para isso acabar. Tá um momento tão terrível como esse de pandemia, onde tanta coisa vai mudar, a gente podia aproveitar o momento para mudar isso também.
tá? Por mais que as pessoas que poderiam fazer algo joguem contra, né? Achem que isso é bobagem, estejam preocupadas com outros assuntos. A gente mesmo do povo acho que pode trabalhar para mudar isso. Beleza? Galerinha, pega a visão. Vocês são a nova geração. Espero que vocês sejam melhores, tá? Pessoas melhores do que nós, tá? Da geração jovem, mas um pouquinho passada. Beleza? Fica a dica, semana que vem a gente se vê.